Chega mais, nação! Muito bom dia para todos vocês, uma ótima quarta-feira e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha, hoje tem Mengão, o Flamengo entra em campo hoje, partida pela Copa Libertadores da América contra o Estudiantes da Argentina. Uma partida difícil, mas o Flamengo tem tudo para sair com uma boa vitória e a classificação para as oitavas de final. A gente sabe que já tem os pontos que a partida do Independiente Medellín, que foi cancelada lá na Colômbia, mas ainda a Conmebol não fez o julgamento, então os pontos ainda não foram decretados para o Flamengo. Está quase, podemos dizer, 90% que os pontos será para o Flamengo. Então, o Flamengo vencendo hoje essa partida já garante de vez, sem precisar lá dos pontos contra o Independiente Medellín. Vamos analisar as informações do Mengão. João Guilherme Vene Casagrande falando aí sobre possível mudança, escalação, tudo isso. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. E já vai nos comentários, coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para a partida de hoje. No final do vídeo, deixo o meu palpite. Créditos, canal João Guilherme Vene Casagrande. Vamos lá para as informações do Flamengo. Ele tem 7, mas ele tá esperando os pontos do jogo com o Independiente Medellín. Os pontos que chegarão, né? Inclusive, a galera já tá perguntando aqui, ó. Marcos Antônio, João, nada da Conmebol oficializar os 3 pontos do Flamengo? Cara, isso aí já deveria ter sido definido, é verdade. Tá demorando demais a Conmebol. E isso deve ser oficializado na última semana de maio, porque o sorteio das oitavas de final da Libertadores acontecerá no dia 3 de junho. 3 de junho, atenção, hein? Antes do início da Copa do Mundo. Então não tem para onde correr. O Independiente Medellín já foi punido, com portões fechados, aquela coisa toda. Agora falta definir o placar do jogo, e o placar do jogo será, por WO, a vitória do Flamengo. O Flamengo vai ganhar os 3 pontos e o Flamengo vai se classificar. Então o Flamengo, ele vai pegar aí esses pontos. Hoje ele já tem 7, ele vai pular para 10 e o Flamengo pode ter a melhor campanha também. Mas o Mirassol tá muito bem, né? Tá muito bem. O Flamengo vai pegar os pontos do jogo com o Medellín e ele vai para 10. Ou seja, se o Flamengo ganhar o jogo amanhã, ele vai chegar a 13, pode chegar a 16 na última rodada. Então o Flamengo tem grande chance de ser a melhor campanha, porque a Conmebol ainda não definiu a situação do jogo do Flamengo. E ele tem toda a razão. O ideal seria já sabermos a definição do caso. Se o Flamengo vai ganhar os 3 pontos, se não vai, a lógica é que ganhe. Mas ainda não está oficializado, ainda não teve a sessão do tribunal. Então não sabemos por que de tanta demora. E isso afeta o jogo de amanhã. Interessa ao Estudiante. É diferente o Estudiante enfrentar um Flamengo já com 10 pontos classificado do que enfrentar um Flamengo que não está classificado ainda, não sabe o que vai acontecer. Então o Flamengo tem que entrar, né, ainda mais ligado para ganhar do Estudiantes amanhã. Entraria de qualquer maneira, mas já sabendo que está classificado é diferente. Então o Flamengo vem, ó, com o sangue rubro-negro nos olhos e obviamente que isso afeta a vida dos Estudiantes. Então o Medina reclamou com toda a razão, né, em relação a isso. É uma pena mesmo. A Conmebol tem que resolver isso o mais rápido possível. O Estudiantes, que fez a melhor campanha na fase de classificação do campeonato argentino, grupo A e grupo B. Ele foi o primeiro do grupo D. Aí ele entrou como primeiro e pegou o Racing, que foi o 8º na zona de classificação. O que aconteceu? Aquelas coisas do futebol e que o mata-mata permite. O Racing, que teve a 8ª melhor campanha, eliminou o Estudiantes, que foi a melhor campanha do campeonato. Então o Estudiantes não joga desde o dia 10 de maio. Desde o dia 10 de maio. Então eles vão chegar aqui, né, bastante tempo sem jogar. Vão chegar descansado, mas é ruim. Você não pode jogar muito, mas também não pode jogar pouco. Você tem que ter um meio termo, você tem que manter o ritmo de atividade. Então esse é um problema também para a equipe do Estudiantes no jogo de amanhã. E tem um outro problema para o Estudiantes, e é grande, hein? Atenção, nação rubro-negra! Everton Araújo e Jorginho voltam ao time do Flamengo. Grande notícia para Leonardo Jardim. O Flamengo sofreu no final de semana lá em Curitiba, muitos desfalques. Perdeu a sua dupla de volante, que é um pilar do meio-campo do Flamengo, né? O Everton Araújo se firmou ali definitivamente, o Jorginho dispensa comentário. Então o Flamengo sofreu muito. Botou o Léo Ortiz ali, que foi bem, mas estava improvisado. O Saul ainda não tá legal. Então Everton Araújo e Jorginho de volta amanhã ao time do Flamengo e vão se juntar ao Paquetá, que voltou no final de semana e está, ó, com a motivação lá na Lua, porque foi convocado para a seleção brasileira e vai ajudar o Brasil a ser ex. Então o Flamengo amanhã terá o meio-campo com Everton Araújo, com o Jorginho, com Paquetá, Carrascal, um deboche, hein?
Mas tem um outro detalhe aí. A lista do Flamengo sai amanhã durante o dia. Normalmente no meio da tarde, mais pro final da tarde, o Flamengo divulga a lista de relacionados. E Pulgar tem grande chance de reaparecer amanhã na relação do Flamengo. Essa também é uma grande notícia. Ele não joga desde a derrota para o Bragantino por 3-0, desde o início de abril. Há um mês e meio ele saiu do time e o Everton Araújo tomou conta do lugar. Ele vai ter problema agora na volta. Mas é uma peça importantíssima do time do Flamengo. É bom ter o Pulgar de volta. Então o Pulgar estará ali e estará à disposição do Leonardo Jardim, que não sofre tanto assim para esse jogo com ausências como teve no último jogo com o Atlético Paranaense, né? Por essas e por outras que o empate com o Atlético Paranaense foi um grande resultado que manteve o Flamengo dependendo apenas dele no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não teve Plata, não teve Luiz Araújo, não teve Everton Araújo, não teve Jorginho, não teve Pulgar, não teve De La Cruz, não teve um monte de gente, não teve Arrascaeta, que está lá na seleção do Uruguai fazendo a recuperação dele e vai para a Copa. Ou seja, o Flamengo muito mais forte para o jogo que vai definir a classificação do Flamengo fora do tribunal, sem contar com o tribunal. Esquece o tapetão. O Flamengo tem que ganhar do Estudiantes de La Plata. Ganhou, tá classificado. Aí o tapetão que se vire lá para dar ponto, para não dar ponto, vai dar, mas não vai interferir em nada. O Flamengo ganhando garante a classificação. O que vai definir é na classificação geral, porque vai lembrar que o primeiro colocado no geral na fase de grupos sempre decidirá em casa. Na Libertadores da América, isso aí é meio irrelevante. Nos últimos 25 anos, esse dado é impressionante e mostra o que é a Libertadores. Nos últimos 25 anos, apenas 3 times, Boca, Palmeiras e Atlético Mineiro, que foram o primeiro colocado na fase geral, ganharam a Libertadores da América. Os que foram campeões, além desses, não ficaram em primeiro na classificação nos últimos 25 anos, quando este formato de Libertadores começou a ser disputado. Então, a Libertadores é diferente. Contudo, é bom ser o primeiro geral, né, minha gente? Se tiver a chance de decidir em casa, é melhor. O Flamengo, no passado, ficou em segundo lugar no grupo dele, um perereco danado, teve que decidir tudo fora de casa, decidiu e foi campeão, né? Você lembra? Passou pelo Internacional, passou pelo Estudiantes nos pênaltis, passou pelo Racing no empate, Rossi pegando tudo, Rossi que não está em boa fase, mas nós devemos a Libertadores a Rossi, né? E o Flamengo foi campeão em cima do Palmeiras num campo neutro em Lima. Campo neutro não, a nossa casa. Lima é mando do Flamengo, é a casa do Flamengo. Ah, o Flamengo não tem estádio. Tem Estádio Monumental de Lima, é estádio do Flamengo. Além do Maracanã, que o Flamengo junto com o Fluminense vai administrar por mais 18 anos. Então, se você administra, se você toma conta, se você bota dinheiro, se você paga a conta, você é o dono. Então, o Maracanã é também do Flamengo. Mas nós temos 2 estádios. Temos lá o Estádio Monumental de Lima, né? E se quiser botar na conta, tem o Estádio José Bastos Padilha na Gávea, que é onde o Flamengo joga as partidas das categorias de base, futebol feminino, e onde jogou profissionalmente até 1996. Então, gostaram das notícias? Jorginho e Everton Araújo, de novo no time. E o Pulgar tem grande chance de aparecer no time do Flamengo. Beleza, pessoal? João, Danilo vem ou não vem? Deus abençoe a todos. Eu não sei se o Danilo vem. Eu não posso chegar para você e falar que o Danilo vem. Eu não sei. O que eu sei é que o Botafogo não terá mais o Danilo. O Danilo pediu para não jogar mais no Botafogo. Ele vai para a Copa do Mundo. Valorizado ele estará, com certeza. E ele tem aqui no Brasil 2 possibilidades. 2 times estão interessados nele. Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras, ele tem o lado afetivo, porque ali ele foi criado, ele apareceu pro futebol, e tem o Flamengo, que é muito sedutor, né? Quem não quer jogar no Flamengo? Todo mundo quer jogar no Flamengo, no timaço do Flamengo. O Flamengo vai contratar jogadores ali para aquela posição de volante, que é uma área que o Flamengo está sofrendo muito, né? Tem uns jogadores que o Flamengo não está podendo contar ali. Então, o Flamengo vai contratar. O Danilo, ele tem essas possibilidades aqui no Brasil. Simplesmente Palmeiras e Flamengo. E lá fora também, né? Ele é um cara com muito mercado. E principalmente agora jogando na seleção brasileira. Então, eu não sei se ele vem. Mas eu não posso afirmar para você que o Danilo vem. Eu estaria sendo um irresponsável falando isso. Mas que tem interesse, tem. A esposa do Danilo não quer sair do Rio. E aí... Olha,
a Fátima Pereira traz uma informação. Pode fazer diferença isso aí, hein? Porque, gente, morar no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, que tem problemas que todo mundo sabe, mas não é a única. São Paulo também tem problemas, as grandes capitais brasileiras têm problemas, né? Não existe uma capital brasileira que tenha 100% de segurança, né? Mas o Rio realmente é uma das cidades mais violentas que nós temos aqui na América do Sul. Mas morar no Rio de Janeiro, com esta condição que os jogadores moram, que as suas famílias moram, o Rio é o melhor lugar do mundo para você morar, cara. É maravilhoso. E você jogar no Flamengo, aí, meu amigo, já era. Então, se ela não quer sair do Rio, não sei, vamos aguardar. Mas isso aí é uma informação que pode fazer diferença, porque a mulher, né, cara, a mulher tem uma influência muito grande. Aí tem outra informação, só se for para a Europa. A Europa vem, né? Na Europa vem. Então, é por isso que não dá para você... Tem que esperar a Copa do Mundo, esperar o mercado da bola, mas que o Flamengo tem interesse na contratação do Danilo. Flamengo e Palmeiras estão disputando aí esse clássico, mais um clássico, né, entre Flamengo e Palmeiras, né? Antes, uma informação bacana demais aqui, que a galera que organiza o Aeroflá acabou de me mandar. O Aeroflá foi oficializado como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Bacana demais. Maneiro, parabéns aos organizadores do evento, sensacional. E de fato, gente, quando tem a Aeroflá, o Rio de Janeiro vocês sabem como funciona. Quando será o próximo Aerofly? Espero que em breve. Saudades, porque é bacana demais acompanhar o Aerofly. Vamos lá, pessoal. O goleiro Léo Nanete, pois é, jogador joia da categoria de base do Flamengo, está no Flamengo há anos e anos e anos e anos, hoje titular absoluto do Sub-20, foi chamado por Tafarel, que é o preparador de goleiros da seleção brasileira, do Carlo Ancelotti, para fazer parte de treinamentos da seleção preparatórios para a Copa do Mundo. E o Flamengo informou em suas redes sociais o seguinte, peraí, deixa eu pegar aqui. O Flamengo informa, o goleiro Léo Nanete, de 18 anos, foi chamado pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira para os treinos, durante a Copa do Mundo de 2026 e participará de toda a preparação da equipe nacional até o fim da participação do Brasil no torneio. Cara, bacana demais isso. Cria das categorias de base do Flamengo desde os 8 anos de idade, Nanete soma mais de 300 jogos pelo clube e construiu toda a sua formação no Ninho do Urubu. O goleiro de 1,93 m já vinha sendo observado de perto pela Comissão Técnica da Seleção e acumula convocações para as categorias de base também. Parabéns, Léo Nanete, garoto merece demais, batalhador, tem tudo para ser um grande jogador, ainda está em processo, ainda é jogador sub-20, ainda é muito jovem, vai aprender bastante ainda nessa vida e, claro, que erre o menos possível, errando o menos possível, consegue chegar aonde ele deseja, quem sabe fazer parte de um elenco que vai disputar uma Copa do Mundo de fato e não apenas nos treinamentos. Galera, o Flamengo tem, olha a força da torcida do Flamengo. O Flamengo tem 100% de público como visitante no primeiro turno do Brasileirão. Isso é brincadeira, ó. Flamengo como visitante no primeiro turno. São Paulo 2, Flamengo 1, Vitória 1, Flamengo 2, Botafogo 0, Flamengo 3, Corinthians 1, Flamengo 1, Bragantino 3, Flamengo 0, Fluminense 1, Flamengo 2, Atlético Mineiro 0, Flamengo 4, Grêmio 0, Flamengo 1, Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Foi o último jogo na Arena da Baixada. O clube informou que todos os ingressos para os jogos como visitante foram esgotados. Até a pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo terá 4 jogos, todos no Rio de Janeiro. Estudiantes e Cusco Libertadores, Palmeiras e Curitiba Brasileirão. Lembrando que Curitiba é o último jogo antes da parada para a Copa, dia 30 de maio, um sábado no Maracanã, 4 horas da tarde. Show? Ó, galera, vamos lá. Último assunto aqui pra gente fechar o nosso vídeo. E, cara, assim, antes de falar desse último assunto, eu quero parabenizar de fato a torcida do Flamengo, porque, inclusive, eu acho que o processo da diretoria colabora demais, porque a diretoria, em todos os jogos fora de casa, pega os ingressos, a carga total de visitante, e vende para os sócios torcedores no site, enfim, em sua plataforma. Isso facilita e muito a vida dos torcedores. Parabéns à diretoria, parabéns aos rubro-negros, que fazem uma bonita festa, seja no Maracanã como mandante, seja fora de casa, longe do Rio de Janeiro como visitante, ou até mesmo
no Maracanã também como visitante, beleza? Vamos lá, pessoal. Danilo, do Botafogo. Só recapitulando, para quem não assistiu aos outros vídeos, o jogador tem 12 partidas no Campeonato Brasileiro com a camisa do Botafogo, não vai mais disputar uma outra partida para não ficar impossibilitado de se transferir para uma outra equipe da Série A, e eles não tomaram essa decisão por acaso, é óbvio, tem motivo. Quais são? Qual é o motivo? Na verdade, são dois motivos. Flamengo e Palmeiras estão interessados no jogador, estão conversando com os representantes do atleta. E aí, no último jogo, o Danilo partiu do Danilo. Ele virou para a diretoria do Botafogo e falou: me tira do jogo, não quero jogar contra o Corinthians. Como assim, Danilo? Não quero jogar. A diretoria do Botafogo não gostou nem um pouco. Tem muita gente que está, entre aspas, revoltado com o jogador, tratando isso como ingratidão, porque eles sabem que o Danilo fez isso, não apenas pensando numa Copa do Mundo, mas pensando em uma transferência ainda nesse ano para um outro clube da Série A. Repito, Flamengo e Palmeiras estão em tratativas com os representantes do atleta. E aí, hoje, ele foi afastado pela diretoria do Botafogo, nem viajou para o jogo da Sul-Americana, lembrando que ele poderia jogar pela Sul-Americana, que não ia interferir nada em uma possível transferência. Só que a situação está tão complicada para o Danilo, ele foi afastado. Decisão da diretoria, comissão técnica, todo mundo em conjunto. Hoje, o comentarista Caio Ribeiro, ex-jogador, atualmente comentarista do Grupo Globo, trouxe a informação que o Flamengo fez proposta oficial ao jogador, ao Botafogo, e eu vou trazer aquilo que eu apurei, pelo que eu me responsabilizo. É muito fácil sentar aqui na frente da câmera e ficar falando o que os outros falam. Eu corri atrás. O que me garantiram no Flamengo? Não teve proposta. O que me garantiram no Botafogo? Não teve proposta. O que me garantiram os representantes do atleta? Não teve proposta. O que as três partes me garantiram? Flamengo, há um interesse, isso não é segredo para ninguém. Nós já falamos isso aqui faz tempo. Representantes do atleta, há um interesse, conversas em andamento tanto com o Flamengo quanto com o Palmeiras. No Botafogo, não chegou nada e eles não vão falar mais sobre o assunto. Não vão se pronunciar sobre isso. Então, galera, existe sim interesse. O jogador está afastado. Eu arrisco dizer que ou Flamengo ou Palmeiras vão levar melhor. E só lembrando, no último vídeo a gente trouxe um dirigente do Botafogo disse que quer 40 milhões de euros para negociar Danilo com um clube brasileiro. Alguém vai pagar? A ver, a gente vai acompanhando e trazendo aqui no canal Vini Casal. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então hoje Mengão entra em campo, hein? Vamos ficar de olho aqui. Como o Flamengo vai jogar. A última partida foi uma partida difícil contra o Atlético Paranaense, tinha muitos desfalques, mas hoje teremos voltas de alguns jogadores. Bom, aqui no site do GE, o Globo Esporte, tem a provável escalação do Flamengo. Vamos lá, goleiro Rossi, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, nas laterais Emerson Royal e Ayrton Lucas. Já no meio de campo, Everton Araújo, Jorginho e Paquetá. Nas pontas, Carrascal e Bruno Henrique e Pedro. Cara, surpresa no ataque aí, vamos ver. Eu gostei da escalação, pelo menos pela volta do Jorginho e do Everton Araújo, já melhora demais ali o meio de campo, ainda mais com o Paquetá ali. Bom, eu acho que vai dar jogo e pra mim o Mengão é favorito pra ganhar lá no Maracanã. Eu acho que o Flamengo vence 2-0, Flamengo é o meu palpite para hoje. Você já tem seu palpite? Escreve aí nos comentários, vamos ver quem vai acertar o palpite dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, nós temos o nosso grupo gratuito de palpites e análise esportiva. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Você que gosta de fazer a sua fezinha, fazer seu palpite, entra lá porque tá demais. Ontem nós acertamos todos os palpites, pegamos uma múltipla ontem, cara. Tá demais. Vai lá, entra lá e confere pra você ver. É isso daí, nação. Então, meu palpite pra hoje é 2-0 Flamengo. Vamos ver se o Flamengo vence essa partida e já concretiza a classificação de vez, sem depender lá do julgamento da partida contra o Independente Medellín. Os 3 pontos que pra mim já tá garantido. Muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazer aqui no canal pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo.